SOS Racismo e também voltado às comunidades, indo até as comunidades. Então, nós íamos até as comunidades, levávamos os alunos, especialmente as comunidades mais carentes da região ali de São José, e depois o Luciano veio a integrar a graduação e veio também trabalhar como professor de Direito Penal. Eu queria, como a gente tem feito assim, sempre no início, acho que o Luciano aqui está, a câmera dele está com problema, mas se estiver me ouvindo, Luciano, por favor. Aí, queria inicialmente... Beleza. Eu queria, como nós temos feito, registrar aqui brevemente o currículo do Luciano, tá? E para que vocês possam conhecê-lo um pouquinho melhor. O Luciano é doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, é mestre em Direito pela Universidade de Santa Catarina e graduado em Direito pela Unisul. Foi professor, coordenador e advogado pelo Núcleo Jurídico de Projetos de Extensão Flores de Clô e Vicente do Espírito Santo, SOS Racismo, como eu disse, do Centro Universitário Estácio de Sá. É professor de Direitos Humanos e Direito Penal na pós-graduação do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Também é vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da subseção da OAB de São José, também secretário da Comissão das Verdades sobre a Escravidão Negra no Brasil, da Seccional de Santa Catarina, da OAB também. É pesquisador, membro do projeto de pesquisa e extensão da Universidade Sem Muros, do grupo de pesquisa coordenado pela professora Vera Regina Pereira de Andrade, e advogado, e já teve o mérito de ser agraciado pelo Prêmio Jabuti em 2017 com a obra Tradução de Lombroso na obra de Nina Rodrigues, O Racismo como Bases Estruturante da Criminologia Brasileira. Mas, acima de tudo, independente do currículo, o Luciano é um grande companheiro na luta, né, por um direito mais igual, e nós, quando abrimos esse grupo aqui, especialmente com a coordenação do Bruno, a proposta era essa, que nós pudéssemos discutir a criminologia, as ciências criminais, dentro de um viés crítico e voltado justamente a questionar esse sistema de justiça que temos hoje e conhecê-lo melhor a sua realidade. Então, Luciano, te agradeço mais uma vez por ter aceito esse convite, e nós tínhamos conversado já com o Bruno, só para você também ter aqui essas coordenadas. Nós temos a nossa atividade aqui dura em torno de 1 hora, então a ideia seria que você encaminhasse uma fala, como eu havia te antecipado, em torno de 35 minutos, 40 minutos, e na segunda parte a gente abre sempre para perguntas do pessoal, quando houver interesse. Eles podem encaminhar já desde logo os questionamentos depois pelo nosso chat, e se não, também depois pelo áudio, tá bom? Bruno, pode seguir daí. Obrigado. Quero primeiramente cumprimentar e agradecer o Luciano pela participação, por ter aceito o convite, por estar conosco, participando desse projeto que a gente iniciou esse semestre. Quero cumprimentar também o Robson, a professora Cláudia, e os demais presentes que estão sempre nos acompanhando. Luciano, as portas estão sempre abertas aqui da casa para ti. Muito obrigado mesmo. A tua participação é de fundamental importância. Pessoal que está nos assistindo, entrem no site da Revan, tá? E adquiram a obra do Luciano. É uma obra imprescindível dentro da criminologia brasileira, pessoal. Vale muito a pena a leitura. O Luciano também, ele faz parte de uma obra que eu tive o privilégio de organizar com a Ana Nazário, né, sobre criminologia e música brasileira. Tem um texto sensacional do Luciano lá. A obra está na gráfica, graças a Deus, Luciano. Demorou, mas vai sair na gráfica, graças a Deus. Então, em breve, teremos aí anúncio oficial, né? Provavelmente marcaremos algum lançamento virtual, mas daí a gente combina tudo direitinho. Então, muito obrigado, Luciano. De fato, a tua participação é muito importante para nós, e obrigado ao Robson por ter feito essa intermediação. Então,
por mim, né, sem mais delongas, passo de imediato a palavra para o Luciano, para que ele possa fazer as suas considerações. Beleza, gente. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer enormemente o convite do Robson, é um prazer, né, enorme revê-lo, né? Não são as melhores condições, né, assim como o Bruno, não são as melhores condições de nós nos encontrarmos, né? Não nos conhecemos pessoalmente, mas é o que nós temos para hoje e para algum tempo, né? Infelizmente, mas espero que quando tudo isso passar, possamos nos encontrar aí e conversar, né, de uma forma mais adequada, né, do jeito que a criminologia merece, né, porque fazer criminologia, falar sobre criminologia não é algo à toa, né, não é algo muito simples, né, nós tratamos com questões muito complexas, né, e tratar sobre criminologia brasileira ou criminologia para o Brasil, né, sendo mais específico, é muito mais complexo ainda, né, porque nós temos a obrigatoriedade de falar sobre racismo. Então, nesse sentido, já adianto, né, que quando eu falo em criminologia ou criminologias, né, já que a ideia é trazer, né, qual é a missão, né, da criminologia, qual é a função dela no cenário em que a gente vive, ela tem por obrigação combater o racismo, né, se desconstruir a partir da sua base, da sua raiz, né, e aí sim poder, a partir dela, né, ou seja, um saber para além da criminologia, né, que percorre a criminologia, no entanto, né, podemos ter aí um cenário ou uma justiça o que eu chamo afrodiaspórica, né, que dê conta, dê suporte para uma democracia multirracial. Por que multirracial? Porque uma democracia racial não existe. Né? Nós vivemos, e quem acredita nela, sinto muito, acho que é melhor largar a mão de Alice, deixar ela aí sozinha, com um chapeleiro bem maneiro, né? Mas não é possível falarmos em democracia racial. E isso é muito fácil de nós vermos, né? E aí, pensar na criminologia, né, é pensar o que ela trabalha, né, qual é o objeto de pesquisa dela. A criminologia, ela vai se debruçar sobre o criminoso, sobre o crime, sobre o sistema de justiça, sobre o sistema de controle, enfim, ela vai diversificando ao longo do tempo, mas de maneira coesa, nós podemos dizer que o elo de ligação que liga todas as criminologias, né, ao que nós temos hoje é o racismo. Né? Então, ela nasce legitimando o direito penal, né? O direito penal que é essencialmente racista, essencialmente desigual, então não é possível nós pensarmos em solução para o Brasil através da solução para os nossos problemas, né? Seja eles quais forem, através do direito penal, né? Porque ele vai ser sempre seletivo, e aí Zaffaroni Vera, Nilo Batista, enfim, né? Todos os nossos referenciais na criminologia crítica e radical, né, vão falar muito, inclusive a exaustão, sobre essa seletividade genética da criminologia. Zaffaroni vai chamá-la de embuste penal, na verdade. Né? Então, é mais uma farsa, né? Mais um conta-carochinha que nos conta que o direito penal funciona. E pensar no direito penal, para mostrar como a criminologia ela é imprescindível para nós entendermos o racismo, basta nós pensarmos, olharmos, pelo menos, né, por um lado, para a sua seletividade. Né? Seletividade penal para alguns, para mim, seletividade racial. Né? A nossa população em situação de cárcere. Nós somos, atualmente, a terceira maior população em situação de cárcere do mundo. Nela, mais ou menos, né, e varia muito, não dá muito para confiar nos nossos dados, né, ainda mais nos dados do governo atual, né, que estão defasados desde 2017, mas de lá para cá, os dados giram em torno de 65%, 67%, né, de corpos negros que formam essa clientela, né, tanto no sistema, né, masculino quanto no feminino. Né. Então, nós estamos falando dessa clientela, né, na verdade, alvo do direito penal, né, que vai se mostrar como o instrumento mais explícito, ou melhor, no sistema onde a violência fica mais explícito, né, se formando assim um instrumento de controle sobre corpos indesejáveis, né, indesejáveis agora, né, no entanto, foram imprescindíveis para a construção dessa nação, né, da pátria amada para alguns, madrasta muito cruel para muitos outros, e aí muitos outros corpos semelhantes aos meus. Né?
Então, se nós olharmos por esse lado, o direito penal, ele vai se mostrar desigual, né? Enquanto ele vai colocar a branquitude, né, num cenário de imunidade, né, ou seja, muito poucos corpos brancos vão ser atingidos por ele, né, o termo imunidade é de Alessandro Barata, né, para o corpo negro, né, ele é o primeiro ato desse aparato penal, né? Então, nós temos aí a seletividade, né, a maior proporção, a maior possibilidade de ser alvo desse direito penal, desse aparato punitivo. E quando eu falo alvo, não estou apenas falando em encarceramento, né, encarceramento massivo, ou melhor, encarceramento da massa negra. Né? Eu estou falando em genocídio do povo negro. Né? Isso em 2017, dados da Anistia Internacional do Brasil, né, davam conta que a cada 23 minutos um corpo negro era morto no Brasil, né, de um jovem negro era morto no Brasil. De lá para cá, essa questão se potencializa, né, e agora nós temos um genocídio reorganizado, né, em termos pandêmicos. Então nós temos, né, o genocídio aí a partir de um vírus que cai no colo de um genocida, né, e explicitamente genocida, né, de um governante genocida, e que se elegeu por isso, né, então não causa nenhuma estranheza, né, a sua negação em relação ao vírus, à pandemia, né, e aos corpos, aos mais de 70 mil, né, estamos chegando a 75 mil corpos, enfim, então não causa nenhuma estranheza. Claro que isso vai se dar com maior projeção também no povo negro, né, e aí a gente pode pensar o racismo em diversos âmbitos, né, racismo estrutural, racismo institucional, racismo ambiental e racismo individual, né. Mas, voltando para a criminologia, olhando o seu percurso, a gente consegue entender como esses dados, né, encarceramento da massa por um lado e genocídio por outro, não é à toa, não é obra do acaso. Né? Isso é programação, isso é um projeto de Estado. E vejam que eu estou falando de Estado e não estou falando de governo, porque o genocídio do povo negro, o encarceramento da massa, né, ele vai atravessar os governos, vai atravessar modelos de governança do Brasil, né, e aí não apenas em termos políticos. Pensar assim, né, a gente eu vou começar a falar sobre, eu não posso, por favor, Robson, quando der o tempo de dar a cena, grita, né, enfim, aí quando eu costumo fazer né, relembrar a trajetória da criminologia, eu costumo me alongar um pouco, então, devido ao tempo, né, então fala aí. A ideia não é bem controle, né? Enfim, o controle normalmente nunca é bom, mas nesse caso é fundamental. Bom, quando a gente pensa em criminologia, a gente pensa primeiramente a criminologia positivista, né? A criminologia Lombroso, acho que, né, todos ou a maioria de nós aqui já ouviu falar, né, no mundo jurídico, a gente passa necessariamente por Lombroso. Né? Mas o racismo lombroso, ele não é falado. Né, e esse foi o meu papel enquanto pesquisador, né, enquanto um criminólogo marginal, e aí a criminologia marginal que eu costumo defender, ela vem explicitando o meu lugar de fala. Tá? O Luciano, que antes de tudo do que o Robson falou da apresentação, é um corpo negro e é lido como um corpo negro antes de qualquer coisa e em qualquer lugar que ele chegue. Tá? Então, isso é resultado do nosso racismo. Né? Então, quando eu saio do morro, né, e ingresso no mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, eu vou estudar, né, o paradigma etiológico. O que é o paradigma etiológico? É essa ideia de que algumas pessoas entre nós, né, são naturalmente propensas a cometer crimes, a cometer delitos. Né? Essa ideia é concebida por Lombroso em 1876, ele escreve o livro O Homo Delinquente. Né? De lá para cá, muita pouca coisa mudou, esse paradigma, essa ideia ainda é vigente, e é vigente, né? Lembrando de Vera Andrade, porque ela é funcional, ela se mostra funcional. A gente basta nós pensarmos aí todas as propostas que temos na Câmara, no nosso Legislativo Federal, de redução da maioridade penal, de recrudescimento penal, né, sempre jogando a responsabilidade
por alguns atos em termos individuais e não, né, em termos mais amplos. Mas isso é uma outra conversa. Enfim, quando o Lombroso concebe essa ideia, né, ele vai usar, né, vários instrumentos científicos, né, em 1800, enfim, né, próprios da sua época, para mostrar que essa propensão é algo ontológico daquele ser, é algo que está naquele corpo. Né? Ele, né, Lombroso médico, né, ele vai se debruçar, né, o laboratório de pesquisa de Lombroso as prisões do sul da Itália e os manicômios. Então, ele vai trabalhar com duas perspectivas de perigosos, né? E aí eu chamo a atenção para o perigosos, né, igual a periculosidade. Vou voltar nesse ponto. Que é o criminoso e o louco. Né? O que eles têm em comum é essa possibilidade que não pode ser agora, né? Pode não ser hoje, que ele vai cometer um crime, que ele vai concretizar essa ameaça, mas pode ser no futuro, né? O que a gente faz? A gente se previne. O que a gente faz com o louco? A gente coloca ele no manicômio, né? Enche ele de sedativo para deixá-lo bem calmo, para jogá-lo no mundo da lua e rezando para que de lá ele nunca volte. Né? Ou seja, esse risco, né, essa ameaça, essa periculosidade, ela é prevenida, né? Ela o direito penal é concebido nesse sentido, né, para prevenir, para neutralizar esse perigo, esse risco à sociedade de bem, o cidadão de bem. Né? Lembrando aqui que Cidadão de Bem era um jornalzinho da Ku Klux Klan, né? Então muito cuidado com esse termo. Né? O direito penal, então, assim, ele é invertido, aquele direito penal do fato que a gente concebe, que ainda, né, é declarado no nosso mundo jurídico, está no nosso Código Penal, aliás, ele, né, fundamenta o nosso aparato judiciário, né, que nós só podemos ser condenados se houver alguma prova do crime, né, do crime da autoria. O direito penal do autor, esse que é construído por Lombroso, inverte essa lógica. Ele joga essa prova para o corpo do acusado, né? Ou, né, no final da sua carreira, no final da sua vida, ele joga, né, para a questão do espírito. Né? Lombroso se torna espírita no final da sua vida. Tá? Então, essa prova, né, a prova da periculosidade, quem faz não é o judiciário, não é o magistrado, não é o promotor, não é a polícia, né, é o criminólogo. E aí, criminólogo lê-se, né, médico, no caso dele, legista, né? Porque é no corpo que vai estar a prova. Então, Lombroso vai medir, assim como muitos outros cientistas, né, vai medir ossos, vai medir crânios, vai pesar cérebros, enfim, né, e nessas diferenças entre o corpo branco e o corpo negro, né, é que Lombroso vai achar a prova da primitividade do negro. Né? O criminoso que ele fala, se vocês pegarem, lerem o homem criminoso, o homem delinquente, tá? Se tiverem um pouquinho de atenção, vocês vão notar que Lombroso, quando fala do estereótipo, quando cria o estereótipo do criminoso, ele está falando de um corpo negro, né, de um homem negro. Ele está falando, né, a prova irrefutável do Lombroso é de Vilela, né, um ladrão. Né? Então, quando eu, Luciano Góes, entro na academia e na faculdade, né, no mestrado, e começo a estudar a fundo o homem delinquente, né, eu noto que é como se eu estivesse me olhando no espelho. Todas as características, né, eram remetidas ao meu corpo. Né? E aí eu procurava no nosso referencial teórico da criminologia crítica, e vejam que criminologia crítica é que me constrói enquanto pesquisador, né? Mas eu procuro nos nossos referenciais, nas nossas referências, né, mundialmente conhecidas, isso é importante dizer, né? Mas eu não encontro, né, menção sobre o racismo, sobre por que, da onde que Lombroso constrói aquilo. Ou seja, a nossa criminologia crítica, ela não consegue observar o racismo por trás de Lombroso. Por isso que o nome do livro, né, o subtítulo, é a base, né, o racismo como base estruturante da criminologia. Né? Porque é o racismo de Lombroso, né, do colonialismo, da colonialidade, enfim, né, que vai possibilitar a construção desse ser que
é vinculado, né? O criminoso é vinculado ao primitivo e ao inferior, né? Quando o Lombroso faz isso, né, não é descrito no homem delinquente, né? Aí eu tive que seguir a linha, né, as migalhas deixadas por Lombroso para encontrar no seu primeiro livro, né, o livro onde ele tem essa prova, a prova é o crânio, né, o crânio de Vilela. Então, com o crânio de Vilela nas mãos, Lombroso, né, identifica uma falha no osso occipital, que é o que liga nosso cérebro à coluna vertebral, né, e compara aquele cérebro de Vilela, né, de um homem branco, né? E essa diferença, né, essa falha que não está no crânio do homem branco, ele identifica como o elo de ligação, né, entre os primatas, né? Aquela falha é idêntica aos grandes primatas, aos gorilas, por exemplo, né? Essa ideia da frenologia. Opa! Bom, meus gatos estão aqui em polvorosa, gente. Hora de dar a volta, daqui a pouco eles estão passando por aqui. Enfim, essa ideia da frenologia, né, vocês podem ver no filme Django Livre, né, numa cena em que o Jay Fox e o Leonardo DiCaprio estão numa sala, tarará, e o Leonardo DiCaprio vai explicar como o escravo, né, que serviu seu pai, aliás, que serviu não, né, que era a propriedade de seu pai, né, agora me fugiu o nome dele, é o velho alguma coisa. Vamos supor que é o velho Jones. Então ele vai explicar por que o velho Jones ele era tão passivo, tão dócil, né, e não representando nenhum perigo, né, porque aquilo era característica, né, do negro. Né? Então, ele vai explicar né, veja que é uma explicação para a escravização, né? Então, ele vai explicar para o Jay Fox, né, para o Django, vai pegar o crânio, vai cortar com uma serra e vai apontar onde está algumas falhas naquele crânio. Né? Então, é isso que Lombroso fez. Né? Então, quando Lombroso faz isso, identifica, né, o caráter primitivo do homem negro. Esse livro do Lombroso, o primeiro livro do Lombroso, chama-se O Homem Branco e o Homem Negro, leituras e pesquisas sobre a diferença racial, a diferença humana, uma coisa assim. Tá? Então, a partir disso, a partir dessa prova, né, Lombroso vai ser taxativo. Comparar o homem branco ao homem negro é como comparar o tigre a um gato. Né? Aproveitar que meus gatos estão por aqui, o tigre é um gato. Né? Quem é quem no ambiente, né? Na natureza? Quem é a caça e quem é o caçador? Quem serve a quem? E, aliás, quem serve para o quê, né? Enfim. Lembra a ideia da sobrevivência do mais apto? Tarará? Então, né, Lombroso faz isso, inclusive, antes de Darwin. Né? Só não publica antes, mas ele faz antes. Né? Então, essa é a ideia de Lombroso, e ele consegue demonstrar, né, e muitas aspas para isso, né, como o negro ele é primitivo. E aí entra a periculosidade, gente. Né? A ideia da animalidade. Né? O perigo vem desse resquício animal, desse resquício primitivo que está no corpo negro. E vejam que esse resquício primitivo não necessariamente está demonstrado no Luciano. Né? Eu posso não representar perigo nenhum, né? Posso representar, ao contrário, né, o caráter do progresso da civilização, né, o viés civilizatório, né, como me portar como um homem branco civil, né, civilizado, melhor dizendo, não demonstrar nenhuma primitividade, nenhum sinal de barbárie, nada, né? E aí o terno, gravata, tarará, sapato bem alinhado serve muito para a gente representar isso, né? A linguagem bem polida, tarará, aquelas coisas, né, que o nosso judiciário gosta muito, né? E aí de nós não representarmos, né, nesse sentido, né? Mas vejam que mesmo lhe apresentando como um homem branco civilizado, né, não quer dizer que eu seja, de fato, né, um homem civilizado, né? Porque por baixo do terno, da gravata, enfim, da roupa, né, e dessa superfície, né, que aparentemente seja demonstrada pela civilidade, eu posso romper com esses limites a qualquer momento,
né, basta o meu instinto animal se aflorar por qualquer fator. Né? Ou seja, a minha periculosidade está em algum lugar do meu corpo e eu posso, inclusive, não saber disso. Né? Mas quando eu fico nervoso por acaso, né? Por exemplo, né, como o Robson mencionou, né, no SOS Racismo, um projeto de extensão da Estácio, né, nós fazíamos a defesa de vítimas, né, aliás, assistência jurídica e psicológica de vítimas de racismo. Então, quando eu ia confrontar o racista, por exemplo, né, que poderia ser um policial, né, essa periculosidade ela ia aparecer, né, porque combater o racismo, né, não é algo que se faz com calma, com serenidade, pedindo calma, pedindo paciência, né, porque isso não é uma questão de mal entendido. Né, a questão de racismo ela tem que ser combatida. Né, e aí, todo o aparato penal, todo o aparato de controle está pronto para pegar o Luciano nesse momento em que a periculosidade dele se aflora. Ou seja, quando o corpo negro se recusa àquela passividade escravagista a que foi sentenciado. Né? Sentenciado porque, se não fosse assim, né, seria açoitado. Né? Então, essa é a ideia, né, do paradigma etiológico. Né? É procurar essa periculosidade. De Lombroso, né? Quando Lombroso escreve isso, em 1876, né? Ele é conhecido mundialmente. Né? No final do século, ele começa a cair em declínio por conta de críticas do judiciário, do próprio judiciário. Né? Por quê? Isso é uma coisa lógica. Né? Quando Lombroso fala que a prova não está nos autos, a prova da periculosidade, né? A prova do crime que pode ser futuro, não está nos autos, mas está no corpo, ele está falando que o judiciário, os magistrados, o Ministério Público, enfim, não tem competência para tal. Aliás, não tem nem sabedoria para tal. Né? O conhecimento em si, né, científico, não está no judiciário, está na criminologia. Né? E aí, pisar no calo do judiciário, né? Confrontar os deuses e semideuses, né? do Olimpo judicante, a gente sabe, né? qual é a resposta. E aí, as críticas se voltam ao Lombroso. Lombroso cai em declínio, né? Não é tão comemorado, e aí a criminologia vai passar por outros aportes, aí entra Tarde, Ferri, né? Enfim, outros criminólogos, né, trazendo outros aportes para a criminologia, mas não vai perder essa ideia do paradigma etiológico. Quando Lombroso cai em declínio na Europa, né, final do século, o que acontece no Brasil? A abolição da escravatura. Entra em cena Nina Rodrigues, né, médico, assim como Lombroso, né, vai falar a mesma coisa, né? Só que ele vai trazer as especificidades do racismo brasileiro. Por exemplo, um mestiço. O Lombroso não fala no mestiço. Né? O mestiço não existe em Lombroso. Nina Rodrigues vai apontar para isso. Né? A mestiçagem que compõe a democracia racial. Né? Então, ele vai chamar a ideia da periculosidade, que ela também vai variar, né, com relação às raças, né? A mestiçagem. Né? Nina Rodrigues não vai fazer todo o trabalho, toda a pesquisa que Lombroso fez. Não vai nas cadeias, não vai nas prisões, nem nos manicômios. Ele vai trazer todo esse aporte de Lombroso como se fosse, né, algo, um dado concreto, e aí irrefutável. Né? Então, vai partir para outras ideias. A ideia de Nina Rodrigues é questionar a responsabilidade penal. Né? Por que a responsabilidade penal da raça negra, né, do povo negro brasileiro? Porque se nós pensarmos em termos de maioridade e minoridade penal, né, quando a gente pensa na maioridade, né, a gente chama de inimputabilidade. Né? Um menor, por exemplo, uma criança não pode ser responsabilizada por um crime porque não tem a capacidade intelectual de entender a ilicitude daquele fato. Tá? A Nina Rodrigues fala exatamente isso. O negro, ele não tem a capacidade intelectual do homem branco. Né? Isso já ficou comprovado. Tá? Então, a gente não pode responsabilizar em termos do direito penal, e eu estou falando do direito penal do Código de 1890, tá? Que é lastreado pelo direito da igualdade,
Então, a gente não pode julgar um homem negro a partir do viés igualitário, né? Porque ele não é um igual, ele é um desigual, ele é um inferior, né? Então, nós temos que ter um aparato punitivo, um aparato penal, né, propício para isso. Nina Rodrigues, gente, não está defendendo, né, o povo negro. Muito pelo contrário, né? A periculosidade nata do povo negro vai fazer, né, a raça negra como a criminosa nata do Brasil, né? O que Nina Rodrigues está colocando em evidência é a proposta de nós diversificarmos o Código Penal. Para Nina Rodrigues, nós teríamos que ter, no mínimo, 4 códigos penais, relacionando raça e clima, né, que estão vinculados. Tá? O Código Penal que nós tínhamos, né, em 1890, né, estruturado sobre os viés filosóficos iluministas, da igualdade, processo penal, enfim, todas aquelas premissas que a gente conhece, né, do direito penal clássico, né, serviria para os brancos, né, para os arianos, ele fala de arianos, que estariam representados no Sul, né? E quando ele fala Sul, né, faz remessa diretamente a Santa Catarina, né, que nós temos a colonização de vários povos europeus, né, que chegaram aqui exatamente no pós-abolição, né, e chegaram aqui com a missão de embranquecer o país, né, a gente jamais pode perder isso de vista. O projeto de embranquecimento foi um projeto político que ainda está em andamento, né, basta nós pensarmos aí nas questões da pandemia, tá? Então, esse Código Penal, né, colocado pelo direito penal clássico, pelo classicismo, né, aporte filosófico, seria para os brancos, para a branquitude, né, a coletividade de branco. Para os negros, aí nós teríamos que ter outros códigos penais, tá? Claro que mais punitivos, né? Não é no sentido de responsabilizar, né, com a prisão, por exemplo. Não, né? Porque a ideia de Nina Rodrigues é o controle penal escravocrata, né? Nesse sentido, né, o que Nina Rodrigues propõe é um apartheid à brasileira, né? Ele não consegue colocar isso em termos legais, mas ele demonstra como a gente não precisa, de fato, ter uma lei para isso, né? Ter um apartheid legalizado, porque é na prática em que a criminologia faz o seu controle, né? Então, o seu trânsito entre o médico legal, né? Então, ele estava querendo instituir a medicina legal no Brasil, né? Então, ele tem um trânsito, inclusive, muito fácil e muito amplo na polícia, né? Então, ele vai, sim, dar suas lições de como fazer isso na prática para as polícias. Isso se torna umas lições fundamentais para a gente entender o controle racial no Brasil, né? Pensando no Código Penal de 1890, a gente já vê como o racismo institui, né, o punitivismo no Brasil, né? Quando a gente deixa de ser um país escravocrata e nos tornamos uma república, né, o nosso Código Penal, esse Código Penal que se diz igualitário ainda, né, que fala sobre direitos e garantias, né, está lá, né, estabelecido, ou melhor, traz em seu bojo criminalizações direcionadas para o povo negro agora, né, ex-escravizado. Então, nós temos a criminalização das rodas, né, rodas que para nós, povo negro, são tão importantes, né, porque ela traz a questão da coletividade, do movimento, da responsabilização, enfim, ou melhor, da responsabilidade, no sentido de coletividade, né, as rodas de capoeira, de samba, indiretamente pela vadiagem, né, e as rodas das religiões africanas, né, dos terreiros, de candomblés, de umbanda, enfim, né, todas essas rodas, todos esses lugares, todas essas manifestações negras são criminalizadas, né? Ao contrário, claro, das outras manifestações brancas. Por que isso? Porque nós temos o direito penal, ele é voltado, então, no sentido de controle para neutralizar a resistência negra, né? Do que eu estou falando? Estou falando de insurgências negras. Estou falando de Quilombo dos Palmares, estou falando de Revolução Farroupilha, estou falando de farrapos, estou falando de Revolução Haitiana, né, sobretudo, que apavora o mundo, né, inteiro. Né? Então, a ideia do Brasil no seu sistema de controle, e agora estou falando de sistema de controle racial, né,
uma diferença bem grande sobre o corpo negro e o corpo branco, tá? De impedir com que nós tenhamos no Brasil uma nova insurgência negra. Tá? Então, como se faz isso? Impedindo, né, obstaculizando essa reunião, né, vamos dizer assim, negra, que pode dar ensejo, né, pode ser a gênese de uma nova insurgência negra. Tá? Essa ideia do paradigma etológico vai ser julgada, vai potencializar a criminalização da maconha no Brasil. Tá? Então, estou falando, aliás, eu falei maconha, não era para ter falado maconha, era para ter falado de fumo de negro, né? Que era assim que a maconha era conhecida. Né? E aí já fica muito clara, né, essa ideia do controle sobre o acesso, né? Não é a droga em si, mas é quem faz uso, e aí uso de diversas formas. Tá? Por que eu estou trazendo as drogas? Porque na nossa lei de drogas, o direito penal do autor, esse autor construído, né, esse perigoso construído, e aí, se nós pensarmos na figura do criminoso, né, vamos estar pensando na figura do traficante, né, e, salvo engano, e quase eu nunca erro nesse sentido, né, o imaginário nos remete a um corpo negro, né, está na nossa lei de drogas. Né, a diferença ou indiferença entre traficante e usuário, entre quem não pode ser preso, né, por conta do princípio da reserva legal, né, e quem deve ser preso, e aí deve, né, entre aspas também, né, que pode ser preso como traficante, não está na nossa lei de drogas, é uma questão subjetiva, e aí nós temos a lacuna muito grande para o racismo institucionalizado pelo judiciário, são de rotularem, né, a questão do etiquetamento, é uma questão do labeling approach, que vai fazer parte da criminologia crítica. Né? Então, como que a gente faz? O criminoso não é um ato contrário à lei em si que faz o criminoso, é um processo de criminalização. Né? E o labeling approach vai demonstrar isso. Né? Na nossa lei de drogas nós temos isso. Né? Então, grande parte da clientela, né, do racismo que representa, o que é demonstrado pela nossa clientela penal, é de responsabilidade da nossa lei de drogas, né? Ou melhor, da instrumentalização que o racismo faz sobre a nossa lei de drogas. Né? Pensar nisso é muito fácil, né? Pensar em como o corpo negro é construído como traficante, né? Rafael Braga, por exemplo. É muito fácil pensar a partir dele. Isso fica muito, muito claro. Ao contrário, vamos pensar no filho da desembargadora, né? Breno, enfim, alguma coisa, não esqueço, eu já esqueci o sobrenome dele. Ou algo mais recente, né? Sobre os universitários que faziam os self-service de drogas, acho que foi esse termo utilizado, agora essa semana. Né? Então, não foram os traficantes presos, né? Porque os traficantes estão nos lugares dos negros. Né? Então, estou falando em processo de favelização. Né? O nosso racismo faz isso, né? E muito bem. Isso, Bruno, muito obrigado, delivery, valeu. Nosso racismo, isso é uma marca, né, do nosso racismo, do racismo brasileiro. Né? Delimitar áreas, delimitar espaços. Né? Então, no processo de transição, né, entre o escravismo e a república, né, enquanto os negros foram libertos, né, das fazendas e expulsos dos centros urbanos, né, sobra os morros, sobra as periferias, né, dos centros urbanos para eles morarem. Né? Então, lembra que eu falei de projeto de branqueamento do Brasil? Então, vem exatamente nesse sentido. Enquanto o Estado brasileiro, a nação Brasil, né, nega tudo para quem construiu sobre seus corpos, sobre seu sangue, né, qualquer elemento, né, que pudesse amenizar a situação de ausência, de total ausência, né, naquele cenário, muito pelo contrário, né, o Brasil nega terras, por exemplo, com a lei de terras de 1850, que já prepara o caminho para essa abolição, né, para essa falsa abolição. Tá? Ao contrário, no pós-abolição, com a ideia é embranquecer o país, né, ele fornece, ele dá, né, subsídios
para povos europeus, né? Então, esses povos europeus que eu mencionei aqui em Santa Catarina, eles vão receber, né, vão ter a passagem paga pelo Brasil e terras doadas, né, para refazerem as suas vidas aqui no Brasil. Então, tudo que é negado ao povo negro é colocado para a branquitude. Enfim, vejam, meu tempo já está se esgotando, né? Vejam uns 5 minutinhos, Luciano. Que essa ideia... Beleza. Vejam que essa ideia, né, do paradigma etiológico, do paradigma racista etiológico, né, é colocada por Lombroso, é criada por Lombroso em 1870, ela vai permanecer até 1960, quando a criminologia crítica, né, começa a se desenvolver, né, mas somente depois de algumas décadas é que o racismo vai ser pauta disso. Né? Quando nós, pesquisadores e pesquisadoras, criminólogos e criminólogas do Brasil, vamos colocar o racismo como um pacto da criminologia crítica, inclusive. Né? Essa ausência, então, do racismo, né, de mencionar o racismo, como o racismo é fundamental para nós pensarmos o direito penal no Brasil, ele potencializa o racismo. Né? Então, tanto a criminologia positivista, quanto as criminologias críticas, radicais, e a criminologia da libertação, né, a criminologia da libertação de Lola N.R. Castro é fundamental para a gente pensar, porque ela vai demonstrar que não é apenas falando sobre direito penal, né, sobre a seletividade do direito penal, que se dá o controle sobre esses corpos, mas em outros aspectos, por exemplo, na educação. Né? Então, a ausência, por exemplo, de autoras negras, de autores negros, né, nos cursos jurídicos espalhados pelo país, é uma forma de controle, o que se faz pelo epistemicídio. Né? Então, todos os saberes que nós temos, saberes ancestrais que nós temos, né, e que são relembrados, né, nos terreiros, nas rodas, enfim, né, são colocados como inferiores, como primitivos. Né? A nossa religiosidade, devo colocar entre aspas de novo, porque esse não é o termo ideal, é colocada como primitiva. Né? Para finalizar, né, então, nós temos aí, o papel da criminologia é esse, né? É recuperar todo esse racismo, né, colocado de uma forma explícita, né? Propagá-lo, né, difundi-lo, demonstrar como a criminologia é racista, como o direito penal é racista, mas não só, né, como o racismo constrói subjetividades brancas. Eu estou falando da branquitude mesmo. Né, de como subjetividades brancas são construídas para manter as coisas em seus devidos lugares. E vejam que eu estou falando coisas, né, remetendo ao passado, do nosso passado escravagista. Tá? Para mim não esquecer, e para finalizar, né, já falei sobre a questão das drogas, que é uma guerra racial, né, sobretudo, a pena de prisão, né, o encarceramento em massa no Brasil, ele não é algo novo. Né? Claro que os dados que nós temos, a grandeza que nós nos encontramos agora, né, ela é refeita agora e vai se potencializar ainda mais no cenário em que a gente vive, mas ela nasce exatamente no pós-abolição, tá? No Código de 1890, nesse mesmo código que se diz igual e que criminaliza, né, o corpo negro. Está lá em seu artigo 45, a pena de prisão com trabalho obrigatório. Né? Então, esses corpos negros que vão ser presos jogando capoeira, né, fazendo samba ou exercendo, né, a sua fé, né, eles vão ser presos, né, e vão ser obrigados a trabalhar. Ou seja, o Brasil se torna o grande senhor escravocrata, né, que deixou de ser daquele no período escravagista. Não, então, ele traz a questão do monopólio sobre o corpo negro coisificado, né, e agora passa a ser um corpo negro a serviço do Estado. Né, o Estado passa a ser esse escravizador. Acho que é isso, né? Vamos para as perguntas, não continuo falando e aí não dá tempo para nada. Perfeito, Luciano. Muito obrigado pelas tuas considerações, pela generosidade com que você, né, aqui nos encaminhou a tua fala, porque não é fácil, dentro da sala de aula, buscarmos, muitas vezes, desmistificar a ideia de que o direito penal ele não é um direito penal bonzinho, como muitos pensam, no sentido de proteção, de bens jurídicos relevantes e aquela coisa toda. E que, de algum modo, o que você trouxe aqui em partes da tua fala é muito sensível
e difícil, muitas vezes, de nós conseguirmos identificar nos julgamentos aquele juízo de responsabilização em cima daquilo que a pessoa fez, porque muitas vezes a condenação se dá em cima de quem o sujeito é. Então, conforme a cara do sujeito, é a decisão, e eu acho que é essa a cultura que realmente nós precisamos mudar. Então, para entendermos esses números, né, que você mencionou, em torno de 70% hoje da população encarcerada é uma população negra, não só isso, mas também analfabetizada, marginalizada. Então, nós precisamos entender como esse processo ele se deu ao longo do tempo, e não só isso, ele não se deu como se algo ficou no passado, ele vem acontecendo. Nós estamos com esses índices atualmente, então é olhar o sistema e nós vamos identificar, nós vamos encontrar isso que você menciona no nosso dia a dia, tá? Então, te agradeço imensamente aqui pela tua contribuição e eu vou, de plano aqui, enquanto o pessoal encaminha algumas questões, passar para o Bruno fazer também aqui uma parte. Obrigado, Robson. Muito obrigado, Luciano. Genial, muito bom poder te ouvir, né? E trabalhar um tema tão difícil para nós aqui do Sul, né? Embora seja algo mundial e nacional, acho que aqui no Sul, toda essa questão que tu fala de Santa Catarina, nós vivemos aqui também, na Serra Gaúcha, né? Eu sou da capital, eu confesso que quando eu me mudei aqui para Caxias do Sul, eu sofri um processo de estranhamento muito profundo e eu compartilhei com algumas pessoas mais próximas, tentando compreender, porque embora eu conseguisse ver em Porto Alegre um racismo em termos estruturais, institucionais, ia a clubes, né, da alta elite, tu não via nenhum negro frequentando, né, o negro só estava trabalhando numa posição, né, que a sociedade considera subalterna, etc. Mas quando me mudo aqui para a Serra, eu começo a ver um racismo explícito, né, falado orgulhosamente, né? E eu tomei um choque cultural quando eu vim para cá, né? Mesmo como homem branco, né? Só para te dar alguns exemplos, quando eu pauto racismo em debates em sala de aula, eu vi, por exemplo, Luciano, um aluno falando, tá, e o racismo contra o colono, né? Ou então, aluno me acusando de doutrinação ideológica, né? Porque eu estou trabalhando com racismo e isso, no fundo, é um grande mimimi, né? Ou enfim, várias situações assim que tornam difícil, né? Romper algumas barreiras, alguns mecanismos de defesa para poder conversar, né? A vontade que eu tenho de dizer para essas pessoas é que se elas não conseguem perceber isso e que se elas são racistas assim, geralmente o racista ele tem um complexo de inferioridade gigantesco e ele por isso que ele precisa inferiorizar o outro para se sentir superior, porque ele se sente inferior, né? A psicanálise vai nos mostrar isso, né? Mas o que eu queria te perguntar, né, é como que tu consegue trabalhar esse tema, né, de uma maneira, ou como tu consegue romper algumas dessas barreiras para introduzir este debate, né? Como fazer isso dentro da academia, nas aulas de graduação, né, nos espaços jurídicos que nos são dados, né? E eu adorei a tua fala que tu traz, de fato, né, o processo histórico de criminalização da cultura, né, negra, desde o samba, né, as rodas de capoeira, né? Não é à toa hoje em dia que tentam criminalizar o funk, né? Várias questões, né, que surgem. E outra questão que eu queria te perguntar é para explicar, né, para alguns que talvez aqui tenham a dúvida, né, qual a diferença entre racismo e preconceito, né? Porque pode haver um preconceito de fato contra o colono, mas qual é a diferença entre um preconceito e o racismo? Né? Eu acho que isso é importante a gente deixar claro. Se tu puder falar um pouco sobre isso, eu adoraria te ouvir. Beleza, Bruno, vamos lá. Um pouquinho aqui daí, Luciano, só aproveitando aqui que chegou algumas considerações, se de repente tu conseguir depois inserir, tá? Mas nós tivemos aqui uma colocação por último aqui, deixa eu só localizar aqui, já são tantas aqui que já me perdi.
Deixa eu só verificar aqui, só um minutinho, eu estava com ela aberta aqui. Sim, não, eu acho que é melhor, Luciano, tu continua aí. Depois eu localizo e te passo. Obrigado. Beleza, então, valeu. Bom, Bruno, se é difícil para ti, parceiro, imagine para mim falar sobre racismo. Né? Normalmente, sendo o único negro em sala, enfim, né? Na época do Robson ainda nós tínhamos, né? Nós éramos três professores negros na Estácio, em mais de 300 professores, por exemplo. Né? Depois eu passei a ser o único. Né? Isso normalmente acontece. Né? Quando eu pauto o racismo em Santa Catarina dentro do judiciário, eu estou diante do judiciário mais branco do Brasil. Né? E a nossa colonização, né, aqui em Florianópolis, enfim, ela é majoritariamente branca, né? Então, realmente, em termos de dados, né, nós somos minoria, né, mas só em termos de dados. Se nós pensarmos, por exemplo, na probabilidade, né, de ser preso, né, mesmo assim, eu vou ter muito mais probabilidade de ser preso do que um homem branco. Né? Isso eu falava para a minha turma. Quando eu começo em algumas aulas, né, dependendo da turma, dependendo da palestra, em alguns lugares, no interior sempre é mais complicado, né? Então, nesses lugares onde eu vejo, né, que vai ser um pouco mais difícil, né, eu começo, e aí eu sou por questão de sobrevivência, né, de saúde mental, eu sou obrigado a iniciar, por exemplo, falando quem é o Luciano. E aí sim, todo aquele currículo que o Robson leu no começo, aí eu trago quem é o Luciano. O Luciano é esse. Ou seja, o Luciano não está falando besteira. Né? O Luciano não chegou aqui à toa porque o racismo não nos dá nada. Então, para mim conseguir isso, eu arranquei da estrutura racial. Eu arranquei da estrutura racista. Ela não me deu. Ela foi obrigada, porque eu tive que passar pelo seu crivo, né? O crivo científico para conseguir isso, né? Incluindo, né, o prêmio Jabuti. Né? Então, eu gosto de demonstrar com os dados, né? Porque a partir dos dados, né, enfim, ficar explícito que o direito penal não é igual, né? Que o direito penal ele é racista. Né? Mas nós falarmos em clientela, apresentar esses números, não é o suficiente para nós falarmos sobre racismo no Brasil. Né? É preciso demonstrar como ele vai funcionar, né? Como ele vai operalizar esse racismo, não mencionando o racismo. Essa é a política do Brasil, né, em termos de questões raciais. Tá? O racismo no pós-abolição, e aí para construir a ideia da democracia racial, né? Se exclui a palavra racismo, porque colocar a palavra racismo vai dar, né, a possibilidade de uma conscientização do racismo, né, ou seja, uma potencialização da resistência negra, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Então, no Brasil se passa por um outro processo, a negação do racismo. Então, aqui nós não somos racistas, né? Não existe racismo, somos todos amiguinhos, enfim. Né? E aí a gente consegue costurar, né, nas entrelinhas o racismo. Né? Então, o racismo no Brasil ele vai se dar na prática e não nos fatos em si. Né? Se nós pegarmos as sentenças, por exemplo, não vai estar o racismo colocado. Mas lá, nos aspectos pessoais, onde mora, né, a questão da sociabilidade, né, da personalidade, enfim, isso tudo vai demonstrar o racismo. Basta nós pensarmos agora, né, na prisão recente, aliás, na prisão não, né, na possibilidade de cumprir a prisão domiciliar de Queiroz, né, ou melhor, não de Queiroz, da esposa de Queiroz, né, que não foi na empresa e já pôde ir para casa direto, né. Quem desses 70%, tá, que forma a nossa clientela tem esse privilégio? Né? Então, o nosso racismo ele é muito explícito. Né? Nunca foi escondido, nunca foi velado no Brasil. Ele é sempre explícito. Basta a gente ter um pouquinho mais de atenção. Claro que se nós falarmos para, né, o judiciário que ele é racista, ele vai falar assim, não sou racista. Né? Como os militares agora fizeram. Né? Nós somos genocidas, mas não nos chamem de genocidas. Né? Por favor. Tá? Então, nosso judiciário, o Ministério Público, enfim, isso tudo, né, a polícia, né, todos eles vão tratar de uma forma racista, né, de uma forma racista as questões do direito penal, mas não vão declará-lo. Né? Mas a forma de brutalidade da polícia, de tortura, né, essa ideia de punição corporal, que é
a natureza do Brasil, né, a nossa natureza escravagista, ou seja, o nosso aparato punitivo ele se volta para o corpo, por isso as nossas polícias, por exemplo, vão se colocar sobre, né, o corpo negro, literalmente, né, o corpo negro ele pode ser alvejado, né, por balas, né, essa morte, essa sentença de morte, a pena de morte, que embora a Constituição diga que não exista, mas existe na periferia, né, nos morros, ou seja, todas essas correlações eu acho importante nós fazermos para ficar um pouco mais claro, né, a questão do direito penal no Brasil, como ele é um aparato de controle racial, né, porque essas invasões, as torturas, as execuções não vão estar presentes nas áreas ricas, né, das cidades, tá? Eles vão estar nas periferias, mas aqui em Florianópolis, por exemplo, na beira-mar, né, não vai ter invasão de apartamento, né? Não vai ter pé na porta, não vai ter, né, nenhuma agressão física, muito pelo contrário, né? Nas festas, né, aproveitando a questão do funk que tu trouxe, né, no P12 aqui, que é uma balada muito conhecida, nacionalmente conhecida, né, vai rolar funk à vontade, e não vai ter criminalização, né? Mas no morro vai. Enfim, então são todas essas relações, né, distintas em que o racismo vai se apresentar, né? Ele não vai ser mencionado, né, mas aliás, ele vai ser mencionado só em exceção, né? Teve, acho que foi ano passado, ano retrasado, uma juíza que falou sobre um acusado branco, mas ela ressaltou que apesar de não aparentar ser criminoso, né? Ou seja, né, a ideia do racismo, só que inverso, né? Então essa questão não vai ficar muito clara, né? E pegando esse gancho, né, isso mostra essa ideia da execução, né, da pena de morte, da punição, da tortura como algo natural no Brasil, da prisão como um lugar naturalizado para corpos negros, né, esse enclausuramento, esse aprisionamento, né, isso forma o que eu chamo de direito penal paralelo, né? Então, se no Brasil, aliás, se Nina Rodrigues colocava para a gente que nós teríamos que ter 4 códigos penais, hoje no Brasil nós chegamos muito próximo disso. Nós não precisamos, de fato, ter um apartheid, porque o apartheid já se apresenta no Brasil, né? Mas, em termos penais, nós temos hoje no Brasil 4 códigos penais. O direito penal paralelo, que é esse né, impulsionado e motivado pela guerra às drogas como justificativa, né? Então, nós temos a morte, a tortura, enfim, né? Nesse cenário, que não vai ser colocado no corpo branco, né? No direito penal declarado, esse que tem Ministério Público, Judiciário e polícias, nós temos o encarceramento da massa negra, né? O direito penal do autor, então, funcionando aí para essas sentenças condenatórias, né? E o direito penal subterrâneo, né, que Lola Niar de Castro fala, só que ela também não traz o racismo. Então, nós temos que fazer, né, de novo, uma crítica, né, reconhecer toda a importância dessas criminologias, né, críticas radicais da libertação, mas também, né, fazer a crítica porque elas não tratam de racismo. Né? O direito penal subterrâneo vai mostrar o controle sobre esse corpo negro no âmbito informal, né? No cenário de educação, do epistemicídio, por exemplo, né? Do não se reconhecer negro, né? Ou seja, vamos pensar em Fundação Palmares, né? Como um corpo negro não é necessariamente um corpo negro, né? Ele aparentemente vai ser, mas a sua subjetividade não vai ser. Né? Então, a questão da colonização, né, e das colonialidades estão colocadas. Né? E, de outro lado, pensando em termos punitivos, né, pensar em crimes raciais. Né? Acho que isso também ajuda o direito penal. Né? A gente pode pegar a guerra às drogas como o alvo é o corpo negro e como os crimes raciais, quando o branco é colocado no banco dos réus, ou melhor, tentado, né? A nossa tentativa é que ele se coloque no lugar do réu, ele não é colocado. Né? O judiciário, o Ministério Público, enfim, vão trabalhar no que a gente chama, né, ou melhor, a gente repete, né, o que Cida Bento chama de pacto narcísico, que é esse pacto que branco ajuda branco. E no cenário de crimes raciais, isso é uma verdade quase absoluta. Se nós procurarmos, né, as condenações por racismo, injúria, enfim, né, nós vamos ter um número muito pequeno, né, em alguns lugares inexistente, de condenações desses crimes raciais.
né? E aí pensar nessa ideia de o racismo é uma questão de poder, né? É uma estrutura. O Ocidente foi construído sobre, por isso ele é estruturante, né? Estrutural e estruturante, né? Porque o Ocidente foi construído sobre o corpo negro, a partir do corpo negro, né? A necropolítica que Mbembe nos fala dá conta disso, né? Então, a partir do corpo negro, ele foi essencial para a construção do Ocidente, né? Para a construção do capitalismo, né? Não existe capitalismo sem racismo, obviamente, né? E depois, né, com as abolições, por exemplo, esse corpo negro passa a ser indesejado. Então, ele tem que ser morto, né? Ele tem que ser neutralizado, e morto no sentido, né, no sentido físico mesmo, e não só físico, né? Então, essa ideia do racismo, do preconceito sobre o colono, do racismo sobre, né, o racismo inverso, sobre o colono, sobre o branco, né, não existe porque não existe questão de dominação, de uma possibilidade de objetificação, né? Essa objetificação é característica do sistema punitivo brasileiro, né? Então, o preconceito, né, claro, é uma ideia preconcebida, e aí todo mundo pode ter preconceito contra si, né? Mas racismo é um pouco mais complexo, né? O buraco é muito mais embaixo. Luciano, até acredito que havia até uma colocação aqui para você tratar a respeito dessa diferença, um pouquinho mais sobre epistemicídio e racismo. Acredito que tu tenha colocado isso na tua fala. Também aqui o Ícaro encaminhou um questionamento, de repente, para a gente concluir, não sei se o Bruno teria mais alguma outra questão daí no final. O Ícaro menciona que sempre quando falam de Lombroso, ele lembra de Nina Rodrigues e anota que Nina Rodrigues continua sendo o nome do maior hospital de tratamento ao câncer do Nordeste. E aí, de caminho, o questionamento, o que tu está achando em relação dessas derrubadas de estátuas de escravagistas? Se seria um crime apagamento de história ou se isso seria uma história escrita, uma nova história sendo escrita? Bom, vamos lá. Pegando aqui o gancho de Fanon, né? Eu estou escrevendo sobre, inclusive. O Fanon vai trabalhar muito a ideia no Condenados da Terra, por exemplo, né? Ele faz essa passagem, né? De corpo negro, mascarada branca, ele vai colocar como o corpo negro tem que se ver negro primeiro, né? Tem que se construir como negro. Né? E essa ideia de construção é uma construção muito violenta, né? A gente se constrói, né, durante toda a vida. Né? As questões ancestrais que nos foram roubadas, que nos foram excluídas, ignoradas, apagadas, né? Então, durante a nossa vida, a gente vai fazendo, né, em termos de coletivo, sempre no coletivo, óbvio, a gente consegue trazer para a nossa vida, e aí esse projeto, né, esse processo, né, de genocídio, né, é importante, né, também. A Abdias Nascimento é fundamental para entendermos, né, o processo do racismo no Brasil, de genocídio, né, que ele vai trazer a questão na ampla, né, como nós somos construídos a partir desse apagamento, né, desse genocídio mesmo. Tá? Então, pensar nessa ideia da necessária construção de um ser negro, né, de um ser negro diaspórico, né, na questão individual, e depois colocar, né, como fundamento para um movimento coletivo de libertação, e aí a gente chega em Condenados da Terra, por exemplo, né, Fanon vai demonstrar como a violência ela recebe nomenclaturas distintas. Né? Quando o branco manifesta essa violência, né, ele é colocado como descobridor, como desbravador. Né? Ou seja, o que nós temos no Brasil não é um descobrimento, né? É um extermínio, é genocídio, é saque, né? É estupro coletivo, né, das mulheres negras e indígenas. Né? Ou seja, nesse contexto todo de violência é que nós fomos construídos como nação. Né? Mas isso não é violência para a gente. A violência é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o povo negro estadunidense, né, se insurge em relação à morte de mais um irmão. Né? Ou seja, é violência quando o colonizado manuseia aquele instrumento. Né? E aí entra as questões das estátuas, né? Ou seja, tirar estátuas, né, que representam esse processo de violência, né? Eu acho que é sim fundamental, é muito importante, né?
nós estamos falando de resistências, né, de liberdade limitada, né, de várias formas, né, mas sim, em termos uma liberdade, né, de quem lutou contra o sistema, né, de quem lutou contra o opressor, de quem resistiu. E quando eu falo em resistência, gente, eu estou falando em algo muito palpável, né, não existiria Luciano Góes aqui falando, né, nesses termos, se não fosse a resistência dos meus antepassados, da minha ancestralidade. Ou seja, sofreram tudo que sofreram, foram milhares e milhares e milhares de corpos, né, empilhados, jogados, né, jogados ao mar, jogados em valas. Enfim, a nossa história é muito longa em relação à violência, né? Mas se não fosse essa resistência, não existiria a negritude brasileira, não existiria a negritude, esses movimentos negros espalhados pelo mundo, né? Ou seja, a gente é fruto de resistência, sim, né? Então, colocar essas figuras, né? Figuras da resistência, né? Em lugares públicos, é fundamental para que a gente tenha um outro tipo de educação, né? Uma educação antirracista, para que a gente nunca esqueça a nossa história, que é uma história de violência, não uma história, né, linda e maravilhosa, cantada, né, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Não foi, não é e não vai ser. Né? A nossa história tem que ser recontada e tem que ser contada como ela foi de fato. Né? Mas essas estátuas, né, dos racistas, dos colonizadores, enfim, né, dos estupradores, dos exterminadores, né, são muitas nomenclaturas aqui, são muitas tipificações legais que a gente poderia utilizar, né? Enfim, mas elas não têm que ser abandonadas. Né? Elas fazem parte da nossa história, né? Essas figuras têm que ser colocadas. Lombroso e Nina Rodrigues, por exemplo, tem museus, né? Tem as suas homenagens, né? São importantes para que a gente não esqueça quem foram, né? E como estão presentes ainda hoje em dia. Né? Mas é claro que a história tem que ser contada como eles são, né? como eles foram, né? E como eles se tornaram importantes para a gente. Né? Então, colocar essas estátuas, por exemplo, em museus, né? para que as novas gerações, as futuras gerações tenham acesso, né, a essas figuras, à história, né, como ela se deu de fato. Né? Eu acho que é um papel importantíssimo, né, fundamental nesse outro modelo de sociedade que a gente procura, que a gente busca construir, né? Que nós não veremos de fato, né, mas que a gente procura construir, procura contribuir de alguma forma ou de outra. Né? Perfeito. Acho que era isso, né, Bruno? Não sei se nós teríamos mais alguma coisa, já estamos adiantados no nosso horário aqui. Só mais uma, pode ser, já que hoje é só prova de recuperação, e os nossos alunos não pegaram, obviamente, né? É isso aí. Só para fechar, então, Luciano, eu vou condensar algumas considerações que alguns alunos fizeram, tá? Eles estão te questionando sobre a questão do negro na universidade, sobre o epistemicídio, mas eu acho que o pano de fundo no fundo, como ser, como participar dessa luta antirracista, né? Não somente na universidade, na sociedade civil como um todo, né? Porque só para uma questão que eu já externalizei com o Robson, a gente já conversou sobre isso, né? Nas reuniões de professores que tem no início do ano, né? Com todo mundo da universidade, a gente fica catando, cadê os professores negros, e a gente não encontra, né? Uhum. E como colaborar de alguma forma nessa luta antirracista, e qual o nosso papel enquanto homens brancos, né? Dentro dessa perspectiva antirracista. Bom, Bruno, pedrada, hein, parceiro? Essa pergunta é sempre muito, muito complexa. Né? Aliás, nada quando se trata de racismo, ela é de fácil resposta, né? De resposta de pronto. Ou seja, a gente vai construindo possibilidades ao longo da nossa caminhada. Né? Mas algo que a gente já sabe há muito tempo. Né? O papel da branquitude é fundamental porque o racismo funciona para ela. Né? Ela se beneficia e muito do racismo, do sistema de controle racial. Né? Ela é tutelada, inclusive. Esses lugares de poder, né, são, de uma forma ou de outra, guardados para ela ocupar. Né? Então, pensar, né, que os corpos brancos são construídos pelo racismo, ou seja, fazer esse exercício
né, de como a escravização foi importante e como o legado deixado, né, por esses negros, né, e o legado jogado pelo Estado sobre esses corpos, né, é fundamental para pensarmos por que não existem negros nesses espaços. Né? Ou seja, nós não estamos nesses espaços, não é porque nós não temos a capacidade, né? Mas porque tem toda uma estrutura, tem todo um manejo do racismo nesse sentido. Ou seja, pensar o racismo em todas as suas manifestações, né? Em termos estruturais, em termos institucionais, em termos educacionais, de epistemicídio, né? Ou seja, o branco tem que se questionar, tem que questionar a sua branquitude, tá? E não tem que ficar com medo, né? Quando nós falamos, né? E aí não tem que levar para o lado pessoal, quando nós falamos que o branco é racista, né? Não pode levar isso de modo pessoal, falar assim, pô, me ofendeu. Né? Ele vai ser racista porque ele está numa sociedade racista. E muitas vezes o branco não se racializa. Né? Aliás, a raça branca não existe exatamente por isso, né? Porque não foi construído, não foi objetificado nesse sentido. Né? Simplesmente se colocou, se autoproclamou, né? No topo da cadeia hierárquica, e a cadeia que no pior sentido da palavra, né? Mas lá ficou. Né? Então, é normal estarmos num ambiente, normal em algumas aspas, né? Muitas aspas, aliás, né? Que só tenha branco. É normal nós estarmos em eventos no mundo jurídico, por exemplo, em que as mesas, as palestras, sejam só de gente branca. Né? É normal que nós não tenhamos, né, a menção sobre racismo durante o nosso curso de graduação, durante 5 anos. Né? Então, o papel da branquitude é de questionar o seu lugar primeiro, né, de como ela potencializa o racismo quando não enxerga o racismo, né? Ou seja, ela tem que passar a identificar o racismo, e aí, gente, né, é fundamental identificar o racismo, né, numa postura antirracista de fato, é combater o racismo naquele momento. Né? Não fazer nota de repúdio, por exemplo, fazer notinha, né, nas redes sociais. Não, o racismo se combate na prática, assim como ele se desenvolve. Né? E aí, claro, o preço a pagar é ser o chato, ser a chata. Né? Óbvio. Né? É levar essa crítica para dentro das famílias, por exemplo. Né? É algo muito doloroso, é algo muito complicado. Né? O preço a pagar, às vezes, é alto, né? Às vezes é muito alto. Né? Porque vão ter que criticar, né, seus pais, seus avós, seus tios, né, suas tias, suas vós, enfim, né, toda a família. E isso, na criminologia, a gente já tem, né? O criminólogo, a criminóloga, né, em termos de uma perspectiva crítica, sempre é o chato, né? Porque sempre vai falar que é controle, é punição, enfim, né? Então, né, aliás, ser de esquerda, né, já é sinônimo de chato. Então, a gente joga isso muito mais, né, para a esquerda para chegar, né, no solo, né? Porque o racismo está abaixo. O racismo sustenta a direita e a esquerda. Então, a gente tem que descer um pouquinho com ela. Tá? E também acho fundamental, né, para os alunos e alunas da graduação, além de olhar o corpo docente, questionar a instituição, né, olhar os colegas, né, ou seja, olhar o ambiente, o racismo ambiental, é olhar nas referências básicas, nas bibliografias passadas pelos professores. Né, é questionar onde está, né, a autora negra, ou o autor negro, onde está o racismo. Né? Enfim, mas, Luciano, tem direito empresarial, não tem a ver com racismo. Óbvio que tem a ver com racismo. Óbvio que tem. Né? O acesso ao meio empresarial, aos empresários de sucesso, né, vão ser os brancos de novo. Né? E aí nós temos toda uma discussão em relação ao racismo, né, nesse sentido. Né? Ou seja, o racismo está em todos os ambientes, todas as áreas. Né? Basta nós procurarmos, nós nos atentarmos. Então, questionar os professores, né, para não deixar que esse epistemicídio seja refortalecido, né, nas salas de aula, é algo fundamental. E espero que comece por aí. Perfeito. Acredito, então, que era isso, Bruno. Eu faço aqui um fechamento, depois tu conclui ao final. Eu estava ouvindo o Luciano e
E realmente, Luciano, essas considerações de nós mudarmos ou refletirmos sobre as nossas referências, né, as nossas fontes, nós já havíamos discutido isso também em outras ocasiões, é sempre muito importante, né, para que nós possamos oxigenar e entender esse discurso que muitas vezes nós acabamos por reproduzir. Quero agradecer, tá, mais uma vez, toda a tua generosidade por ter nos trazido aqui essa fala, com bastante sensibilidade, bastante objetividade e clareza, e espero que em outras oportunidades nós possamos também contar contigo aqui. O nosso grupo, ele era presencial, mas diante das circunstâncias tornou-se online. O Bruno encampou aqui essa ideia de nós semanalmente comentarmos, né, acerca de questões em torno da criminologia, das ciências criminais, dentro dessa perspectiva do Desencarcerando, que é o nome que leva o nosso grupo de pesquisa. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento a todos os colegas, a professora Cláudia também, que está conosco, tá? E passo então para o Bruno fazer o fechamento aqui. Obrigado, Luciano, um abraço. Um abraço, querido, obrigadão. Só quero agradecer, de fato, ao Luciano, dizer que as portas da instituição estão sempre abertas a ti, né? Esperamos vê-lo novamente aqui conosco, né? Tê-lo novamente conosco. Muito obrigado, né? Por trazer uma questão tão importante, e ainda mais dentro desse contexto sociocultural que é o que a gente vive. Muito obrigado mesmo, e o que tu precisar, a gente está à disposição, logo sempre. Isso aí. Valeu, obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Né? Agradeço novamente o convite. Né? Obrigado, Robson, pelo convite. É um prazer revê-lo, mesmo que virtualmente. É um prazer te conhecer, né? Mesmo que virtualmente. Espero realmente que o quanto antes nós possamos nos encontrar. Será um prazer. Permaneço à disposição. Né? E Desencarcerando é um ótimo tema. Parabéns pelo projeto. Né? Porque o primeiro passo para a construção de um modelo democrático, multirracial, é o desencarceramento. É urgente que nós pensemos a função da prisão numa sociedade racista. Obrigado a todos e a todas, um forte abraço e até breve. Valeu, obrigado. Pessoal, até. Valeu, Bruno. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.